Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos na nossa consagração nessa manhã e nós estamos no 9º desafio. Vamos estar compartilhando a palavra, dando o exemplo de mais uma mulher que foi desafiada pelo Senhor e que tem muitos ensinamentos para nos dar nesse dia. Vamos adorar o Senhor através da nossa primeira oração. Antes de lermos a palavra, eu queria orar pela sua vida, que você venha encontrar paz no seu coração agora, para receber a palavra do Senhor, que seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia e queremos aquietar o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais um dia, fala conosco através de mais um desafio, Senhor. Ó Deus, que possamos ser desafiadas e vencermos, Senhor, cada desafio diário, em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia aí, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler 2 textos. No capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e depois no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Então, o primeiro texto, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora vamos para o capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E nessa manhã você vai estar sendo desafiado, você está sendo desafiada também. O nosso desafio é o 9º desafio, que é o desafio de influenciar pessoas, influenciar o nosso lar, a vida da nossa família. Nós somos canais de bênção na vida das pessoas e temos esse desafio diário de sermos influência positiva. É o que nós vamos ver através desses textos que nós lemos, né? Aqui na carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo foi um discípulo amado, o qual ele diz aqui no capítulo 1 que ele era um amado filho Timóteo, um filho na fé, o qual Paulo tinha muito carinho para com ele. E ele diz, né, que além de tudo, ele tinha um legado familiar, não foi somente discipulado por Paulo, não foram somente as palavras de Paulo, ele já tinha tido um legado da sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Então essas duas mulheres que nós vamos falar hoje, que deixaram esse legado na vida de Timóteo, na vida de muitas pessoas, né? E nós vamos falar delas. Elas foram uma influência na vida cristã de Timóteo, na vida espiritual de Timóteo. Assim como a palavra nos diz lá em Provérbios, anota aí, 22:6,
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a palavra do Senhor. Ensina a criança. E assim elas fizeram muito bem. Lloyd ensinou a Eunice, Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo. Eunice significa vencendo gloriosamente. Lloyd era um nome usado por grandes companhias de navegação. Então aponta para prosperidade. E Timóteo quer dizer aquele que teme a Deus. Esses dois textos, então, que nós lemos, vai nos ensinar, então, a influenciar as pessoas e deixar um legado espiritual. Esse é o ensinamento de hoje, influenciar as pessoas e deixar um legado espiritual. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto foi o que nós lemos no versículo 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo, que disse: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento. É essa fé que nós temos que ter. Essa fé que Paulo aí dá esse destaque. Não é uma fé comum, é uma fé sem fingimento. E o que ele diz lá em 1 Timóteo, se você voltar um pouquinho aí, lá em 1 Timóteo, também no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, Paulo estava admoestando, Paulo estava falando para o Cristo que os cristãos deviam ter uma fé sem hipocrisia, devia ser um cristão não somente de aparência, mas sim de verdade, sem fingimento, não viver de aparência, ser uma coisa na igreja e outra coisa ser em casa. Não, a fé é algo tão importante que lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz que ela é o nosso escudo. Ela é um escudo que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha que especial esse escudo que você tem que ter. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Você, homem, como cabeça da sua casa. Você, mulher, como pescoço, como uma tia nossa costuma dizer, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. A mulher como companheira, né? Cuidadora do seu lar também, que cuida da vida espiritual dos seus filhos, assim como Lloyd e Eunice. Temos que ter isso na memória. A nossa fé firmada em Cristo, firmada na rocha, uma fé inabalável, uma fé inatingível, que nada e nem ninguém pode tirar de nós. Essa fé que é o nosso escudo, que pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É essa fé que nós temos que buscar. A primeira coisa, então, foi uma fé sem fingimento. A segunda coisa que nós lemos, que podemos destacar, voltando aí para 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, nós lemos: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo então destaca. Paulo então, como se fosse aquela caneta marca-texto, né? Ele coloca ali que você, Timóteo, você tem que permanecer, no versículo 14 diz, naquilo que você aprendeu e foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, que foi da sua mãe e da sua avó. O que você aprendeu? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Ele aprendeu. Então, a importância de nós conhecermos a palavra. Paulo, então, lembra que Timóteo foi ensinado desde criança nos caminhos do Senhor. Pede, então, para permanecer nesse caminho. E diz a palavra aqui que nós lemos,
que se nós conhecermos a palavra, nós vamos nos tornar sábio. E no versículo 17 diz que nós nos tornaremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Glória a Deus por isso. Esse aprendizado veio da sua mãe e da sua avó, que ensinou as escrituras sagradas. Provavelmente, elas não sabiam nem ler e escrever, mas elas levavam, como uma boa judia, elas levavam lá para ele aprender ali na sinagoga. Tudo que elas ouviam, né, dos anciãos, dos mais velhos, ela transmitia para Timóteo. Então essa é a importância de aprender a palavra, de guardar a palavra no nosso coração, para não pecar contra Deus. E guardando a palavra no coração, nós também temos que transmitir essa palavra. Temos que falar também das boas notícias do Evangelho. Essa é a importância de conhecer a palavra. Elas, então, cumpriram o seu dever de inculcar a palavra no coração de Timóteo. Isso nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6. Lá atrás, a gente vê, depois vocês leem tudo, a importância. Diz assim, ó, no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, em todo tempo, nós temos que transmitir essa palavra. Sejam os nossos filhos naturais, sejam os nossos filhos espirituais. O que é inculcar a palavra? É fazer com que traga sempre à memória aquela palavra, que fique gravado aquela palavra no coração de uma pessoa. De um filho espiritual, de um filho natural. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. E temos que fazer isso como pais. Temos que inculcar a palavra de Deus no coração. Não somente para você que é pai, você que é mãe, deixar essa responsabilidade só para a igreja. Não, ele vai para a escola dominical, ele aprende da palavra. À noite ele está lá no culto, ele vai aprender da palavra, não. O que nós devemos, o que é dever nosso, é ensinar a palavra em casa, é estudar a palavra. Não delegue aos outros o que é de responsabilidade sua. Não delegue a outras pessoas o que é sua responsabilidade, é ensinar a criança no caminho que deve andar. Nós, como pais, eu estou falando aqui como pais espirituais ou como pais naturais, temos essa obrigação, ensinar a palavra de Deus. Conforme o texto que nós lemos em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa do Senhor. Essa promessa que está aí na sua casa, está chegando agora aí na sua casa, fresquinha, a palavra de Deus que diz isso. Você, mãe e pai, tem que ensinar o seu filho a palavra de Deus, para que ele nunca se desvie desse caminho tão maravilhoso. Faça sua devocional diária com o seu filho. Antes de dormir, faça uma oração juntamente com ele. Ensine a palavra para ele, para ela, né? Seu filho ou sua filha. E por último, além de, primeiro, ter uma fé sem fingimento. Segundo, conhecer a palavra. Terceiro, testemunhar com a sua vida. Ter um testemunho de vida. Lá em Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Atos também fala de Timóteo. Vamos lá para Atos? Volta aí um pouquinho. Vamos para Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 1.
É Atos 16, tô chegando lá. Atos, capítulo 16, versículo 1. Olha só. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então, nós sabemos de onde vem esse aprendizado de Timóteo. Timóteo, então, aprendeu a palavra com a sua mãe e a sua avó, Lóide e Eunice, por ser o seu pai grego e elas judia crente. Então, elas eram uma judia convertida, cristãs, elas eram cristãs. E esse testemunho que elas davam, conforme nós lemos aqui, né? Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentava em número por causa do bom testemunho. Devido ao bom testemunho de Timóteo e sua avó e sua mãe, todos conheciam a palavra de Deus. Ela se tornava conhecida através da vida deles. E Paulo também fala desse testemunho, da importância do testemunho no lar. Quando lá em 1 Timóteo 5,8, ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, aquele e aquela que é cristão, aquele e aquela que conhece a palavra de Deus, precisa transmitir a palavra do Senhor. Precisa cuidar dos seus, do seu lar, da sua família, levando a palavra de Deus, ensinando, orando, não somente lendo a palavra, mas praticando a palavra. Diz que tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, olha a nossa responsabilidade de influenciar pessoas, influenciar as pessoas no nosso lar, os nossos filhos, os nossos parentes. E concluindo, eu quero te desafiar nessa manhã, aprender com Lóide, aprender com Eunice, de deixar um legado de fé sem fingimento, não é uma fé aparente, um legado de palavra, de vida alicerçada na palavra de Deus e um bom testemunho. Procure ser um pai ou uma mãe espiritual que tenha fé, que seja alicerçado na palavra e que tenha um bom testemunho. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e, Senhor, despertamos hoje o como é importante nós ministrarmos a palavra no nosso lar, para aquelas pessoas que são nossos filhos na fé. Ó Deus, não somente por meio de só palavras, mas pela prática da palavra. Não somente pregar a palavra, mas testemunhar do que nós pregamos. Em nome de Jesus, que possamos ter uma vida de intimidade contigo e que possamos, Pai, transmitir, Senhor, que possamos compartilhar com outras pessoas, que possamos testemunhar com a nossa vida, não só o que pregamos, o que falamos, mas com a nossa vida. Que isso seja uma prática de fé na nossa casa, que possamos, Senhor, ser canal de bênção na vida das pessoas, que possamos, Senhor, ser influência viva na vida das pessoas. Ó Deus, não somente, Pai, o que queremos, não somente, Senhor, o que pensamos, mas vai muito mais além,
porque as tuas promessas precisam ser, Senhor, cumpridas na nossa vida. Em nome de Jesus. Faz não somente em nós, mas faz através de nós. Amém? Glória a Deus. Esse então é o nosso desafio de hoje. É um desafio de influenciar pessoas. Vamos influenciar as pessoas na nossa casa, as pessoas ao redor de nós, os nossos filhos, não somente naturais, mas nossos filhos espirituais. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Fique mais um pouquinho aí lendo a palavra, orando ao Senhor. Aproveite esse momento, esse dia de consagração que nós estamos tirando esse tempinho com Deus. Não é muito tempo, 20 minutos só de palavra e de oração. Deus abençoe a sua vida e não esqueça que você é melhor do que imagina. Receba a bênção do Senhor. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. Que todos digam amém. Um beijo grande.